Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E ao assistir este vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário, aquilo que você achou dos nossos vídeos. Nós gostaríamos que você comentasse, deixasse aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhasse para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Deus. Este tema, ele é uma continuação de uma série já iniciada, o terceiro vídeo da série 1 Coríntios 1:30 para você. E vamos deixar o link na descrição dos outros dois vídeos para que você possa acompanhar por completo toda a série. E esse é um tema que nós já temos aqui no canal, um vídeo, porém aquele vídeo era parte de uma outra série, a doutrina da santificação. Nós não iremos repetir neste vídeo aquele, mas nós iremos abordar pontos que não foram abordados naquele. Pontos específicos relacionados verdadeiramente ao tema em si, Cristo é a nossa santificação. Portanto, compartilhe com todas aquelas pessoas que têm sede de aprender a palavra de Deus. E o versículo é 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O apóstolo Paulo, ele inicia trazendo este tema, Cristo é a nossa santificação, como a terceira parte, a terceira sentença desse versículo. E ele inicia, mas vós sois dele em Jesus Cristo. Ou seja, o cristão, quando se arrepende, quando se converte dos seus pecados, ele passa a ser uma propriedade peculiar de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele mostra que a santificação, ela não é o cristão ser totalmente perfeito, nunca errar, mas é primeiramente, acima de tudo, pertencer a Deus, ser uma propriedade particular de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele dizia ao povo que se eles guardassem os mandamentos, isso está em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Deus, ele dava os seus mandamentos, dava os seus sábados, dava as suas leis, os seus rituais, os dias, as luas novas para serem guardados. Detalhe, uma coisa que é para ser guardada entre Israel, por assim dizer, os sábados, esses ritos. Porém, nós vamos perceber em Ezequiel que Deus, ele vai dizer que os israelitas profanaram o seu sábado, que era um sinal entre Deus e Israel, para mostrar aos outros povos que Israel pertencia, era uma propriedade particular de Deus, assim também como a lei. Ou seja, vivendo assim, eles viveriam diferente dos outros reinos, das outras nações, e assim mostrariam aos outros, resplandeceriam sobre os outros a glória de Deus, mostrando assim que Deus habita no meio daquele povo. Ou seja, tudo aquilo era um sinal, uma diferenciação. Eles iriam diferenciar-se dos outros povos e mostrar que pertenciam a Deus. Ou seja, e Deus diz que se eles guardassem os mandamentos de Deus, eles seriam uma propriedade particular de Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, porque Deus, ele nos chamou, Deus, ele nos comprou. E essa temática da santificação será amplamente abordada durante toda a carta aos Coríntios, se você perceber, e nós estaremos abordando isto. E se nós percebermos, em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz nos primeiros versículos, dando uma saudação à igreja de Roma, ele diz, vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, fomos chamados para pertencermos a Deus, para sermos uma propriedade, um tesouro particular de Deus. Ou seja, é a mesma coisa que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, verso 9 e 10. Que ele vai dizer, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nós
fomos chamados para anunciar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Ou seja, nós somos a nação santa, a nação separada agora. Antes era Israel, porém essa promessa tinha uma amplitude maior, pois Deus disse a Abraão: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, isso foi abrangendo todas as famílias da terra, abrangeu os gentios, e assim os gentios tiveram a oportunidade de se achegar a Deus, de também ser chamado de nação santa, de povo adquirido. Ou seja, o apóstolo Paulo ele mostra que é em Cristo que nós somos santos. E essa é a temática, que Cristo é a nossa santificação. Por quê? Porque em Cristo nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus que nós podemos ser chamados santos, que nós podemos ser chamados puros, que nós podemos ser chamados idôneos, que nós podemos ser chamados irrepreensíveis e estar inculpáveis, sem ruga, nem mancha e nem mácula. Ou seja, a ação da santificação ela consiste em Deus, pelo seu poder, nos libertar do domínio do pecado e nos dar uma vida pura. Ele não somente quebra as correntes do pecado, mas ele também nos dá uma nova vida. Ele também nos purifica, nos renova, nos regenera e assim, em um processo, a santificação é um processo e não um ato. A justificação, a regeneração, a redenção, elas são um ato. Deus nos justifica uma vez. Deus nos regenera, nos transforma uma vez. E a santificação ela serve para que Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. É assim como está em Provérbios 4,18, que o justo ele é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. 2 Coríntios 13,18 diz que todos nós com cara descoberta, refletindo e sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, é um processo o qual nós vamos crescendo à medida do varão perfeito, a estatura de Cristo. Vamos crescendo no crescimento de Deus, segundo Colossenses 2. Ou seja, a santificação ela é um processo, ela não é um ato. Não é quando você se converte que você vai ser perfeito, totalmente perfeito, sem pecado nenhum, sem erro nenhum. Não. Cristo ele vai nos transformando a cada dia, vai nos purificando, vai nos santificando, vai nos fazendo ser diferentes. É como um espelho que ele inicialmente ele está sujo e quando nós vamos nos contemplar no espelho, o espelho por estar sujo, ele mostra uma imagem distorcida do nosso rosto. Por quê? Porque ele está sujo. Mas a partir do momento que nós vamos limpando, que nós vamos zelando, que nós vamos cuidando daquele espelho para que ele reflita uma imagem real, uma imagem verdadeira, ele vai sendo limpo, ele vai estando puro. E assim ele pode não oferecer mais uma imagem distorcida, mas uma imagem real, uma imagem verdadeira. Assim somos nós, santificados pelo Espírito, guiados a cada dia pelo Espírito na verdade. Nós podemos refletir de glória em glória a imagem de Cristo. E o apóstolo Paulo ele mostra aos coríntios que eles são em Cristo Jesus santificados. É bem interessante e é necessário entender o contexto aos coríntios, o contexto da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala de santificação não como um texto que aqui caiu de paraquedas, não como um tema que não precisaria ser falado, mas porque ele só quis por capricho, não. Porque era necessário naquela igreja. Paulo veio relembrar eles da posição que eles têm em Cristo Jesus, e eles deveriam viver de forma digna desta posição, de forma digna de sua vocação. Ou seja, a igreja de Corinto ela estava sendo incoerente, vivendo de forma contrária com o que eles tinham recebido de Deus. Porque, primeiramente, se nós percebermos, a igreja de Corinto, mesmo tendo todos os dons, 1 Coríntios 1:8, que o apóstolo Paulo vai dizer, de sorte, 1 Coríntios 1:7 e 8 também. Ou seja, ele vai dizer, de maneira que nenhum dom vos falta, espero na manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, na igreja de Corinto, você pega todos os dons de 1 Coríntios 12,
os que tiverem, e 1 Coríntios 14. Todos aqueles dons existiam e se manifestavam no meio da igreja de Corinto. Porém, nós entramos na carta em 1 Coríntios 1:10 e você já percebe que eles tinham divisões, que eles tinham desavenças, que eles tinham partidarismo, que eles tinham divisões, que um dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguns querendo ser maiores do que outros, querendo ser melhores do que outros, diziam eu sou de Cristo. Ou seja, que uma igreja que mesmo tendo todos os dons, mesmo sendo a igreja santificada, a igreja separada, estava tendo problemas, estava tendo desavenças, estava tendo invejas. E em 1 Coríntios 3, se você perceber, Paulo vai dizer, eu não pude falar com vocês como espirituais, eu não posso me referir a vocês como pessoas que são maduras espiritualmente. Mas eu vou me referir a vocês como carnais, como crianças. Vocês não estão preparados para suportar o alimento sólido, mas somente o leite materno. É por isso que eu estou criando vocês com leite materno, se você ler em 1 Coríntios 3. Ou seja, porque dizendo assim, e Paulo pergunta, eu estou errado em chamar vocês de carnais? Porque tendo inveja, tendo desavença, tendo porfias, vocês são por isso espirituais? Ou seja, eles tinham que entender que eles estavam sendo incoerentes, a sua vida estava sendo incoerente com a sua posição, eles não estavam sendo dignos daquilo. Se nós percebermos em 1 Coríntios capítulo 5, em 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ver seguidas um homem que estava tendo relações, estava se prostituindo com a mulher de seu pai, provavelmente a sua madrasta. E a igreja, vamos perceber que ela não disciplinou, ela não afastou este membro, ela não exortou este membro para que viesse se arrepender, para que viesse se converter, para que viesse deixar o seu pecado. Mas ela viveu normalmente, ela viveu de forma que não estivesse se importando, como se aquilo fosse normal. E Paulo vai dizer, vocês são os santificados, vocês são santos em Cristo Jesus, vocês pertencem a Deus em Cristo Jesus. Cristo foi feito por nós, para nós, santificação. E vocês estão vivendo desse jeito. Em 1 Coríntios capítulo 6, havia litígio entre os irmãos. Os irmãos, por coisas pequenas, eles se desentendiam contra outros irmãos e processavam os próprios irmãos em tribunais pagãos, em tribunais ímpios, causando assim escândalo, mostrando aos outros a desunião da igreja e assim escandalizando o nome de Jesus Cristo, envergonhando o evangelho de Deus. Nós vamos perceber em 1 Coríntios capítulo 8 e até em 1 Coríntios capítulo 7, que primeiramente eles tinham problemas de casamento. Eles tinham muitas pessoas que aceitavam Jesus, que se convertiam do pecado, que se arrependiam das suas falhas e vinham a Deus. Eles achavam que era necessário deixar o cônjuge, o companheiro ou a companheira que eram descrentes, que ainda não tinham abraçado a fé. Mas Paulo diz, vocês devem continuar, vocês devem viver de forma santa para ganhar estas pessoas. Muitos pensavam também que eles estavam, até mesmo os casados tinham que deixar tudo para ir servir a Deus. Achavam que o sexo, segundo a Bíblia, ele era errado. E com descrente pior ainda, se você ler em 1 Coríntios 7, eu só estou falando aquilo que a palavra está dizendo. Eu estou relatando somente aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou. Ou seja, Paulo vai dizer que o homem deve pagar a devida benevolência à mulher. Que vocês que são solteiros devem cuidar das coisas de Deus, priorizar a obra de Deus. E os que são casados vão priorizar a sua família, trabalhar para o sustento da família. Vocês vão cuidar dos seus filhos, educar seus filhos, amar sua esposa, cuidar de sua esposa, tratá-la com respeito. Ou seja, isso é cuidar, isso é priorizar as coisas do mundo, no caso, a família. Esse é um mandamento de Deus. Você não vai deixar de ser salvo, você não vai deixar de congregar, você não vai deixar de ter momentos a sós com Deus, você não vai deixar de orar, você não vai deixar de ler a Bíblia, mas priorize a sua família.
Nós não temos que deixar, os casais não têm que deixar a família para servir a Deus, porque podem servir a Deus. Esse é o maior ministério que Deus dá a um homem. E em 1 Coríntios 18 vamos perceber que muitas pessoas estavam comendo carne sacrificada aos ídolos, então tinham dúvidas sobre isso. Se você perceber no versículo 1 do capítulo 8, eles achavam que tinham conhecimento sobre isso. E Paulo diz, o conhecimento de vocês está inchando muitos, mas vocês estão sem amor. Porque o amor edifica o conhecimento de vocês, que vocês dizem ter, está inchando vocês. Em 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver que eles deixaram de pagar devidamente o salário, o sustento de Paulo. Porque o próprio Cristo disse, vocês vão e vocês... Era um mandamento de Cristo, um ensinamento de Cristo que o obreiro ele é digno do seu salário. E ele vai dizer que eu vos ministrei as coisas espirituais, e por que eu não posso receber as carnais? As carnais ele se refere ao salário, que era devido ao pregador, ao missionário, ao pastor, ao evangelista naquela época, que se dedicava integralmente à obra. E Paulo vai reivindicar isso, não com orgulho, mas com humildade. Vai mostrar em 2 Coríntios que ele passava noites em claro, passava em jejuns, passava em perigo de assaltantes, perigo de naufrágio, perigo de desaparecer, perigo até de morte. Mas isso ele fazia tudo pela causa de Cristo, por isso ele merecia um salário digno. Nós vamos perceber que a única igreja que o acompanhou desde o início foi a igreja de Filipenses, que pagou devidamente, que o ajudou, que o deu suporte para fazer a obra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai mostrar que eles deveriam viver de forma para a glória de Deus. Eles deveriam viver de forma que não dessem escândalos. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Nem à igreja, nem aos gentios e nem aos judeus. E se você ver 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, o apóstolo Paulo bota um capítulo sobre o amor, bem no meio de 2 capítulos que falam dos dons. Às vezes a gente lendo parece que caiu de paraquedas ali. Parece que Paulo começou escrevendo sobre os dons, aí depois deu uma saída e foi escrever sobre o amor. Depois continuou. Eita, eu deveria ter escrito logo sobre os dons, agora eu vou escrever aqui. Não. Os coríntios, eles estavam se dividindo, achando que eram melhores do que aqueles que tinham certos dons. Aqueles que tinham alguns dons se achavam maior do que aqueles que não tinham, porque tinham poucos dons. E Paulo vai dizer que, mostrar que aquele capítulo 13, ele significa que os dons, eles somente cumprem o seu propósito quando são exercitados com amor, quando são feitos com união, são para a edificação da igreja. Se você perceber, o apóstolo Paulo no capítulo 12, ele mostra que é importante a união da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12 e 13 ele vai dizer que todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Ou seja, batizados como assim? Nós somos unidos em um mesmo Espírito. Pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós, nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça ela não pode dizer que é mais importante que o pé, porque se um dedo do pé padece, todo o corpo sente. E se um dedo do pé falta, todo o corpo vai sentir falta daquele membro. E assim vai padecer todo o corpo. Então todos os membros são importantes. Ou seja, se todo mundo fosse olho, onde estaria o pé? Se todo mundo fosse mão, aonde estariam as pernas? Ou seja, todos são necessários, todos são importantes. Todos são de grande estima no corpo de Cristo. Pois, assim como o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer e 20, vocês foram comprados por bom preço, então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, Cristo comprou a todos, e é em Cristo que nós somos santos. O apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios 1 e 2 que ele vai dizer que a igreja, não somente não somente eu, não somente você, mas toda a igreja em conjunto, eles são os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ou seja, todos nós somos o corpo de Cristo. A igreja ela não é um templo. A igreja ela não é uma casa. A igreja ela é o organismo vivo. Ela é o conjunto dos santificados. Ela é o corpo de Cristo, o corpo que Cristo comprou para si.
Se você perceber, no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. No começo do capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. E no final do capítulo 13 mostra que o que permanece é a fé, a esperança e o amor, e a maior destas, o amor. E no começo do capítulo 14 ele vai dizer: seguir o amor. Ou seja, acima de tudo, não é o dom do Espírito, mas primeiramente é o fruto do Espírito, é aquilo que mostra que nós estamos sendo santificados por Jesus Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja, pois estava duvidando de uma doutrina essencial, a ressurreição de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos falsa testemunha e vocês ainda estão sobre os vossos pecados. Então, a doutrina da santificação era extremamente importante para aquela igreja e ainda é extremamente importante para nós. Pois, se você perceber no capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra o grande chamado que nós temos, que é o chamado para a comunhão de Cristo. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Cristo nos confirma, atua em nossas vidas nos purificando, nos transformando, nos aperfeiçoando. O apóstolo Paulo, em outra carta, na carta aos Efésios, vai dizer que Cristo, ele nos adorna, Cristo nos purifica, nos santifica como uma noiva adornada, ataviada, sem ruga, nem mancha e nem mácula. Ou seja, vai nos tornar irrepreensíveis a cada dia. O próprio apóstolo Paulo disse em outra carta, 1 Tessalonicenses, 5:23, que ele vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, para que vocês possam estar irrepreensíveis para o dia de Cristo. Ou seja, a cada dia a santificação é um processo. Cristo vai nos santificando, Cristo vai nos purificando, vai santificando todo o nosso ser. Todo o nosso ser por completo, corpo, alma e espírito. Tudo isso nós vamos sendo purificados, santificados. A cada dia nós vamos sendo desvencilhados do poder do pecado, vamos sendo desvencilhados da velha vida. Os traços do homem do pecado vai saindo de nossas vidas. O traço da sujeira do pecado vai sendo tirado de nossas vidas. E assim nós vamos sendo a cada dia transformados à imagem de Cristo, pelo poder de Cristo. E assim vamos sendo a cada dia santos, purificados, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E o mais interessante de tudo isso é que Paulo ele vem quebrar a soberba de muitos, que se achavam melhores do que os outros porque tinham alguns dons, que se achavam melhores do que os outros porque achavam que tinham um conhecimento maior, que se achavam pessoas melhores do que outras. Mas Paulo vai dizer: todos, mas vós sois dele. Ou seja, não é tal pessoa que é dele, não é essa outra pessoa que é dele, não é essa família que é dele. Não é os que são de Paulo que é dele, não é os que são de Apolo, não é os que são de Cefas, não é os que são de Cristo, mas é toda a igreja. Os santificados em Cristo Jesus, eles são de Cristo. Ou seja, isso quebra a soberba. Isto mostra que esta obra gloriosa vem somente de Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa vida. Cristo é quem nos santifica. Cristo é quem nos dá uma vida purificada, uma vida perfeita a cada dia. Vamos crescendo. E o apóstolo Paulo ele inicia também a carta dizendo que todos nós somos enriquecidos, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Que na verdade nós somos, essa maior riqueza é a santificação em Cristo Jesus, é podermos ser separados do pecado, uma coisa que não poderíamos realizar, e em tudo nós somos enriquecidos. A maior riqueza não é a prata ou o ouro, a maior riqueza não são os reinos, a maior riqueza não é o sucesso profissional, mas é estarmos em Cristo e em Cristo sermos chamados santos, uma coisa que não poderíamos realizar, porque todos nós somos como imundos, segundo Isaías 64:6.
e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós como folha caímos, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, as nossas melhores obras, as nossas chamadas justiças, são como o trapo da imundícia. E as piores como é que são? Ou seja, pelos nossos esforços nós nunca poderíamos produzir boas obras, mas em Cristo, segundo Efésios 2:10, nós realizamos agora as boas obras. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas agora em Cristo nós realizamos boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. É por isso que Cristo é que é a nossa santificação. E esta obra gloriosa, e o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, essa obra gloriosa que transforma devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores que não poderiam herdar o reino dos céus, essa obra que transforma todas essas pessoas em santos e filhos de Deus não poderiam vir da ação humana. Não poderia vir do braço do homem, mas somente poderia vir de uma operação, de uma obra soberana do Espírito de Deus, nos guiando em toda a verdade, nos convencendo de todo o pecado, juízo e justiça. Só poderia vir de Deus. É por isso que Cristo é a nossa santificação. Por quê? Porque Ele nos transformou. Antes nós estávamos no pecado, não importa o que cada um de nós fazíamos. O que importa é o que hoje nós somos em Cristo Jesus, somos chamados santos. Somos propriedade particular, propriedade peculiar. Então nós precisamos anunciar essas virtudes às pessoas, anunciar essas virtudes ao mundo e mostrar que em Cristo somente que nós podemos ser bons. Em Cristo somente que nós podemos ser puros, justos, santos. O apóstolo Paulo ele mostra no verso 11, ele diz: vocês eram tudo isso que eu falei, idólatras, devassos, roubadores, maldizentes, efeminados, sodomitas, avarentos, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós somos lavados pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em nossas vidas, ele nos transforma totalmente. O velho homem morre de uma massa podre, de uma carne podre, ele faz aí uma nova criação. Uma nova criação que é maior do que aquela que veio do ex nihilo, que foi feito do nada. A criação da terra foi feita do nada Deus fez tudo. Mas agora uma maior criação, pelo poder de Deus, é que transforma homens podres, homens sujos, carnes podres em novas criaturas, em um sacerdócio real, em nação santa, em povo adquirido. Ou seja, de homens que não valiam nada, eles foram comprados por bom preço pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo nos comprou para si e nos fez idôneos para participar da herança do santo. Ou seja, nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma grande conta, uma grande dívida. Imagine, uma grande dívida e alguém chega para você e diz que essa sua dívida foi paga e ainda foram depositados milhões na sua conta. Ou seja, aquela dívida que nós tínhamos foi colocada sobre Cristo. Cristo pagou a nossa dívida. A doutrina da imputação foi imputada sobre Cristo os nossos pecados, as nossas dívidas. A cédula que era contra nós, Deus cravou na cruz. A cédula de dívida que nós tínhamos com Deus, o pecado, recaiu sobre Cristo. E assim, nós recebemos ainda uma maior riqueza, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada para nós nos céus. E o apóstolo Paulo continua dizendo que aqueles que verdadeiramente foram santificados, 1 Coríntios 6:20, eles manifestam em seus corpos a santidade de Deus. Porque aqueles que verdadeiramente têm a santificação, que verdadeiramente são de Cristo, eles mostram uma vida santa. Eles vivem para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Ou seja, a pessoa que verdadeiramente é santificada, ela mostra em sua vida o fruto do Espírito. Ela tem uma união com a igreja. Ela exercita os dons sem esquecer do amor.
ela prioriza o fruto do Espírito, uma vida santa, uma vida pura. E ela mostra que em Cristo nós podemos ser santos. Ela glorifica a Deus no seu viver diário, no seu andar, em tudo que faz. Mostra que está arraigada e firmada, fundada em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos a cada dia analisar nossas vidas. Se nós verdadeiramente estamos vivendo para a glória de Deus. Se nós estamos nos portando de forma que não venhamos a dar escândalo a nenhuma pessoa para envergonhar o Evangelho de Deus, para envergonhar o nome de Cristo. Precisamos a cada dia mostrar em nosso viver diário a atuação do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com Deus, que é como está dito lá em 1 Coríntios 1, que nós somos chamados para a comunhão de Deus. Ou seja, que nós não merecemos nada disso é por mérito, um outro ponto aqui. E Cristo ser a nossa santificação humilha a soberba do homem, abate a soberba do homem. E nós precisamos ser humildes e nos achegar aos pés da cruz, nos curvar aos pés de Cristo, o Salvador que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Ele não tomou as chaves da morte e do inferno do diabo, ele já tinha. Ele sempre teve e recebeu o domínio quando ressuscitou e ascendeu aos céus, quando retomou a sua glória que antes tinha, antes da fundação do mundo. Ou seja, esse Salvador, esse Pai maravilhoso que nós temos, ou seja, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. E assim, nós não temos que viver mais na lama do pecado, porque Ele já quebrou os grilhões que nos prendiam, nos lavou pela lavagem da regeneração, nos justificou, ou seja, nos tornou legalmente justos diante de Deus. E não é uma coisa que nós somos feitos justos e voltamos a praticar as mesmas coisas, não. Porque Cristo tirou nosso coração de pedra, no qual estava escrito o pecado, no qual o pecado estava projetado na nossa vida para nós praticarmos. Ele nos deu um coração de carne, no qual estão escritas as leis de Deus, para que pudéssemos andar, para que viemos andar na lei de Deus, para que viemos andar no temor de Deus, e assim não se desviar dos caminhos do Senhor. Que cada dia venhamos entender essa grande riqueza. O apóstolo Paulo diz: vocês foram enriquecidos em tudo nele. Então, nós precisamos prezar por isso, prezar pela união da igreja, pelo amor entre os irmãos, mostrar que todos aqueles que estão ao seu lado, todos aqueles que estão na igreja, no templo, congregando, cultuando a Deus, são santificados em Cristo Jesus, são separados para ser de Jesus Cristo. Uma propriedade particular e peculiar que Cristo comprou por bom preço. E que a cada dia venhamos glorificar a Deus em nosso corpo e entender que nada disso vem de nós, nada disso vem do nosso esforço, mas vem de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a nossa santificação.